Você sente tontura e já te disseram que é labirintite, mas ninguém nunca te explicou o que isso realmente significa? Ou então você já passou por vários médicos, fez exames, tomou remédios e mesmo assim continua com a tontura e não entende por que ela não melhora? Se esse for o seu caso, fica aqui comigo nesse vídeo. Hoje eu vou te explicar de forma simples quais são as principais causas de tontura que eu vejo no consultório todos os dias. E olha, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre tontura, equilíbrio, zumbido, aproveita agora o comecinho do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Dessa forma, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de problema. Meu nome é Rosiana, eu sou médica otorrinolaringologista, especialista em otoneurologia, que é a especialidade que cuida de tontura, vertigem, desequilíbrios e zumbido. Antes de tudo, um alerta rápido e muito importante. Tontura pode ser algo simples, mas também pode ser um sinal de que algo grave pode estar acontecendo. Se ela vier acompanhada de sintomas como dificuldade para falar, fraqueza de um lado do corpo, alteração súbita da visão, desorientação, dor de cabeça muito forte, principalmente sem existir um histórico de dores de cabeça prévio, ou for uma tontura muito intensa que começou de repente, principalmente se você tem fatores de risco como pressão alta, diabetes, colesterol alto, isso é motivo para procurar um pronto-socorro. Esse vídeo é educativo, mas não substitui uma avaliação médica. Agora sim, vamos às 10 causas mais comuns de tontura que eu encontro no consultório todos os dias. A primeira e disparada mais comum é a vertigem posicional paroxística benigna, mais conhecida pela sigla VPPB. É a tontura dos cristais. Mas como assim, doutora? Cristais no labirinto? É isso mesmo. Todos nós temos cristais dentro dos nossos labirintos. E eles têm uma função muito importante, que é nos auxiliar na percepção dos movimentos. Quando esses cristais se deslocam da área de onde deveriam ficar, chamada utrículo, para outros locais, dentro do próprio labirinto mesmo, chamados canais semicirculares, nós começamos a sentir tontura com movimentos específicos da cabeça. A queixa mais comum é a de vertigem, onde tudo roda quando a pessoa se levanta, se deita na cama, vira o rosto deitado na cama, ou ainda quando se abaixa ou eleva a cabeça. A crise de vertigem dura alguns segundos e para. Ao longo do dia, ela vai diminuindo, até que à noite, quando a pessoa se deita novamente, ou no dia seguinte pela manhã, quando se levanta, começa tudo de novo. A segunda causa é a migrânia ou enxaqueca vestibular. Sim, gente, enxaqueca pode dar tontura. Se você sofre com enxaqueca e ainda não teve, pode ser que um dia a tontura apareça. E detalhe, nem sempre existe a dor de cabeça. Muitas vezes aparecem associados à tontura sensibilidade à luz, a sons, enjoo, mas a dor de cabeça não aparece junto. Além disso, a tontura da enxaqueca vestibular pode se manifestar de várias formas, desde a sensação de cabeça meio aérea, instabilidade, até vertigem, com tudo rodando mesmo. Os gatilhos clássicos são os mesmos para enxaqueca, que normalmente são jejum, estresse, privação de sono, certos alimentos e, no caso das mulheres, o período pré-menstrual, porque tem relação com os hormônios. A terceira causa é a tontura postural perceptual persistente, ou da sigla TPPP. Nessa doença, a pessoa não sente o mundo girar, mas reclama de uma flutuação, uma sensação de que está pisando em nuvem, cabeça meio estranha e um desequilíbrio constante. É uma tontura crônica que dura meses e piora em situações de muito conflito de informações sensoriais, como, por exemplo, prateleiras de supermercado, shopping muito cheio, trânsito, ambientes com muita informação visual. Ela também piora muito quando existe um componente de ansiedade associado, o que quase sempre acontece. E o que causa a TPPP? O mais curioso é que ela é uma tontura que aparece por causa de algum episódio anterior de tontura que a pessoa já vivenciou, e não necessariamente tem a ver com o labirinto. Pode ter sido uma crise de pânico em que a pessoa teve tontura, por exemplo, ou algo mais sério, como um infarto junto com tontura, por exemplo. A quarta causa de tontura é a neurite vestibular, é a inflamação do nervo do labirinto. Na neurite vestibular acontece uma tontura muito forte, que dura dias,
que te deixa literalmente incapaz de ficar em pé. Muitas vezes a pessoa se queixa de que a visão está embaçada, e fica mesmo, porque os olhos ficam se movimentando de forma involuntária, sem parar. Esse movimento involuntário dos olhos nós chamamos de nistagmo. A causa da neurite pode ser uma infecção viral que aconteceu alguns dias antes, como um resfriado comum, Covid, ou mesmo uma reativação do vírus do herpes zoster. Mas muitas vezes nós não conseguimos determinar o que causou essa neurite vestibular. A quinta causa é a doença de Meniere. Meniere foi um médico francês que descreveu os sintomas dessa doença e sugeriu que ela pudesse ser do labirinto e não do cérebro, como se acreditava antigamente. E aí, a doença ganhou o nome dele em forma de homenagem. Na doença de Meniere, o paciente se queixa de ouvido tampado, como se estivesse subindo a serra, zumbido e crises de vertigem que duram minutos a horas. Dificilmente são dias de vertigem, mas a vertigem em si não passa de um dia de duração. Os sintomas residuais, sim, podem durar alguns dias ainda. A causa, de forma simplificada, é uma alteração na reabsorção do líquido que existe dentro do labirinto e da cóclea, que é a parte auditiva do ouvido, fazendo com que esse líquido vá se acumulando e pressionando essas estruturas, como se fosse um balão enchendo de água, causando então os sintomas que eu já citei. É uma doença relativamente incomum, mas tem gente famosa que sofre com ela, viu? A atriz Mariana Rios, por exemplo, e o padre Fábio de Mello já relataram abertamente sobre o sofrimento que já tiveram com a doença. A sexta causa envolve pressão e coração. A causa mais famosa nesse grupo é a hipotensão ortostática, que é quando a gente se levanta rápido e a pressão cai, dando uma sensação de escurecimento visual e às vezes até desmaio. Também entram nesse grupo as arritmias, que são os batimentos desorganizados do coração, que não deixam o sangue chegar de forma adequada no cérebro e muitas vezes causando tontura. A sétima causa são os efeitos colaterais dos remédios. Existem remédios que não causam um problema diretamente no labirinto, mas que podem manifestar sintomas de tontura. Como, por exemplo, nós temos os benzodiazepínicos, que são os remédios de tarja preta, os anticonvulsivantes, que são as medicações que tratam epilepsia, antidepressivos, que são utilizados para tratar depressão, melhora do humor e ânimo, e remédios para controle da pressão, que são os antihipertensivos. Ou pode ser também a combinação de vários medicamentos. Muita gente acha que tontura é do labirinto, mas às vezes a causa está na caixinha do remédio. Outros remédios podem causar lesão direta no labirinto, muitas vezes de forma grave e irreversível. É o caso, por exemplo, de alguns antibióticos de uma classe chamada aminoglicosídeos. Eles são muito utilizados em internações para tratamento de infecções em pacientes que realizam hemodiálise e infecções ósseas graves. Mas eles também aparecem no nosso dia a dia, na forma de gotas, de pingar nos ouvidos. Se no rótulo estiver escrito que contém neomicina ou gentamicina, preste atenção, porque eles são potencialmente tóxicos para o labirinto. É necessária uma avaliação médica do seu ouvido antes para saber se não tem uma perfuração do tímpano e se não vai te causar um problema maior. A oitava causa envolve alterações metabólicas, anemias, alteração da glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue, quando estão muito altas ou muito baixas, alterações de tireoide e algumas deficiências de vitamina. Elas podem causar vários tipos de tontura, desde uma sensação de instabilidade leve até desequilíbrios graves, com confusão mental. A nona causa é a hipofunção vestibular bilateral, que é quando os dois labirintos não funcionam bem ao mesmo tempo. A palavra vestibular quer dizer que é do labirinto. Nesse caso, o paciente sente desequilíbrios, não é tontura nem vertigem, principalmente ao andar, ficar em pé, precisa sempre estar se apoiando em algo. Tem uma característica curiosa, que é a piora desse sintoma no escuro, porque existe uma dependência da visão, já que os labirintos estão com a função alterada. Muitas vezes, quem sofre com esse problema também reclama que o ambiente oscila, como se fossem ondas do mar. A causa mais comum de hipofunção vestibular bilateral é o uso dos medicamentos que são tóxicos para os labirintos, como, por exemplo, a classe dos aminoglicosídeos, que eu acabei de falar. Outra causa é o próprio envelhecimento, que chamamos de presbivestibulopatia.
Uma doença grave que também pode lesar lesão nos dois labirintos é a meningite. E ainda temos doenças neurológicas que se apresentam, além de outros sintomas neurológicos, claro, com hipofunção vestibular bilateral. E a 10ª causa envolve o sistema nervoso central, AVC, esclerose múltipla, tumores do cerebelo ou do tronco cerebral, que são estruturas do cérebro. Aqui, a tontura costuma vir acompanhada de outros sintomas neurológicos, como perda de força, sensibilidade, alteração de marcha, que é a forma de andar, dificuldade para falar, engolir alimentos, alterações visuais. Se você tem tontura com sintomas neurológicos, isso precisa ser avaliado rapidamente. Mas doutora, e a labirintite, onde que entra nessa história? Gente, esse assunto vai ser um tema à parte, mas a labirintite verdadeira é tão rara que eu nem coloquei na lista. Labirintite verdadeira é uma infecção do labirinto, causada por meningites ou infecções de ouvido muito graves, mas isso vai ser explicado nos próximos vídeos. Mas e aí, com tanta causa possível, como que eu vou descobrir qual que é a minha tontura? A resposta está na história clínica, é o que você vai contar para o seu médico. Um conselho simples, anota suas crises. Quando começou, quanto tempo durou, o que você estava fazendo, teve algum gatilho, bem acompanhado de dor de cabeça, perda de audição, zumbido, sintomas que podem ser neurológicos. Isso facilita demais a consulta, gente, e ajuda muito no diagnóstico. Então é isso, pessoal. Tontura não é tudo igual e muito menos tudo é labirintite. Hoje você conheceu as 10 causas mais comuns de tontura que eu vejo no consultório. Se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dessas causas mais parece com o que você sente. Até o próximo vídeo!